Estamos aí. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, tá entrando gente. Vamos lá. Então, precisamos conversar alguma coisa? Ou já começo? Ou faço um warm-up para o pessoal que está entrando? O pessoal está migrando aí da plataforma, Dado. Isso, o pessoal está migrando da plataforma. Eu estou avisando lá a técnica de que nós estamos migrando. Então, você que está chegando aí, fica um pouquinho mais, você que já esperou. Se até o Fantástico, o Jornal Nacional dá problema, então nós vamos aprender e vamos tocar. Tá? Tivemos excesso de inscritos, já estamos com 106 aqui e vai ser o tempo que for para ficar um troço maravilhoso. João, você está enquadrando o logotipo da BHV, mas você vai estar aí atrás, né? Falando comigo. Estou de olho em você. Tá? Então você pode vir mais próximo aí e falar para o pessoal. Está ficando perfeito o enquadramento do logotipo. Nós estamos fazendo uma gambiarra técnica espetacular aqui. Tá? Vou ficar com o braço. E eu gostaria, João, que você falasse como presidente da associação, porque nós vamos fazer o plano B aqui e vai dar tudo certo. É isso aí. Nós estamos com 120 inscritos aqui. A gente pede desculpa, a gente fica feliz com o sucesso, mas a plataforma não suportou o número de pessoas, né? E a gente tem um dado para chamar de nossa aí, ó. Tá, e por favor, fala mais alto para o pessoal ouvir. E vocês que estão entrando, fiquem aí um pouco mais. Olha só, nós já estamos com 132 inscritos. Esse atraso eu vou recuperar com muito conteúdo, muita motivação e muita coisa boa. Tá? Aqui meu fone. E eu vou botar... Pronto. Como? Agora pronto? Fone, agora tranquilo. Você enquadra como você quiser aí, tá? Isso aí, tá, o importante, eu vou melhorar o meu enquadramento aqui para ver qual é a melhor distância para poder falar tranquilamente para o pessoal. Acho que agora já está, estamos com 150 inscritos e eu vou começar. Você me diz a hora de começar, João, tá? Tá bom. O pessoal tá entrando aí, acho que agora vai. Eu vou botar o meu pessoal aqui, só para o pessoal ver que nós fizemos uma solução plano B que deu tudo certo, tá? E é isso aí. Fizemos uma solução plano B, tá? Não sei se você está vendo. Vai dar tudo certo aqui, tá? Já estamos no ar com 158 inscritos, tá? Tranquilo, vamos em frente. Vamos um para abraço. Cima. Tá, bom. João, estou por você. Tem um monte de gente, estou aqui, tem um monte de gente fazendo assim. Muito obrigado pela paciência. E eu estou pronto para começar. Estou me pedindo 5 minutos aí, que está entrando. 5 minutos? Tranquilo. Tranquilo, vou tomar uma água aqui e vai dar tudo certo. Dá para perguntar o capítulo da novela enquanto isso. Não, deixa eu perguntar uma coisa para quem está no ar, quem já está no ar. Deixa eu só avisar uma coisa. Nós estamos com a seguinte situação, tá? Vai ser muito difícil de eu pegar as perguntas enquanto eu falo, tá? Porque eu uso óculos, né? E como eu estruturei todo o mini estúdio que eu montei na minha casa aqui para ficar em pé, então eu estou em pé, não estou perto da tela. Então, eu peço que as perguntas que vocês porventura tiverem, eu vou respondê-las ao longo dos próximos um dia e meio, para não deixar ninguém... alguém está perguntando aqui, cadê o aviãozinho para convidar os colegas? O aviãozinho está aparecendo para mim, espero que esteja aparecendo para você. Tá? Então, assim, eu não vou conseguir responder as perguntas hoje aqui, tá? Mas eu vou responder a todos que me fizerem perguntas no direct, porque é só pedir que eu aceito e respondo. Tá? Quem já viu palestra minha e já está me assistindo, eu gostaria que fizesse assim, tá? E dissesse, vi palestra tal, só para eu... Avião reenviado, estão enviando aviões, tá? João, o João não está aparecendo aqui em cima, porque nós estamos fazendo uma live com chamada e palestrante. Você está aí, João? Estou tentando arrumar aqui, ó, vou fazer um enquadramento bonito aí. Tem que fechar um pouco mais o quadro e já está tudo perfeito. É só deixar para agora. Espero que você não fique segurando, né? Porque daí... Deixa... Eu como eu já estou...
Isso aí. Enquadra, você tem que falar mais alto, porque como eu já fiz algumas palestras aqui, eu tenho tripé, eu tenho luz de influencer, ó, tá desligado, luz pode ser vermelha, tá? Eu tô equipado, tá? Só quero que você me dê o seu ok para eu começar a palestra, que eu acho que já dá para começar. Acho que agora estamos aí com uma galera boa, hein, Dado? Acho que dá para. Eu estou com mais de 200 pessoas aqui. É isso aí. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, fico grato e peço 1000 desculpas a vocês por todo esse contratempo, mas foi um problema bom, tá? E eu me comprometo a fazer um vídeo curto, tá? Um vídeo de, sei lá, 5, 6 minutos, com um resumo disso tudo aqui. Quem não conseguiu assistir hoje, quem tentou e não conseguiu entrar na plataforma, e quem, porventura, não consiga nas próximas 24 horas assistir, e tenho certeza que a BHV vai salvar, né? E eu também vou fazer um vídeo resumo, tá? Do que eu vou falar aqui, para que pelo menos quem não conseguiu ver, veja um bom resumo dos principais conceitos. Oficialmente, vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Tá. Bom, vou fazer assim, ó, fechar a claquete. Boa noite, meu nome é Dado Schneider, eu estou muito, muito satisfeito de ter sido dado de presente para a BHV, pela Behringer e pela VetNew. Vou repetir, eu fui dado Schneider de presente para a BHV, pela Behringer e pela VetNew, e eu vou fazer uma palestra do tamanho da audiência. Tá? Ela foi concebida para ter 30, 35, 40 minutos, e eu vou vendo aqui se a audiência vai aumentando, como está efetivamente aumentando, eu vou mantendo ela em alta vibração. Bom, muitas das pessoas já fizeram assim, muitos dos que estão me vendo agora já me assistiram, mas muita gente está me vendo pela primeira vez. Bom, eu tenho um livro, tá? Bom, antes de mais nada, assim, eu fui executivo de marketing e publicidade muitos anos, eu fui professor durante muitos anos, fui eu que criei a marca Claro, né? O nome Claro foi eu que criei, mas eu não tenho nada a ver mais com a operadora. Se você tiver um problema de telefone, eu não tenho como consertar, mas assim, eu tenho bastante experiência como pesquisador. E quando surgiu a geração Z, a geração nascida neste século, antes dela nascer, eu comecei a pesquisar, porque quando entrou a internet entrou nas empresas, entrou nas nossas casas há uns 25 anos, lá por 94, 95. E eu comecei a pesquisar que tipo de gente vai surgir dentro desse mundo que é completamente diferente do mundo que estávamos acostumados. Então eu pesquisei essa geração Z, a geração nascida neste século, desde que começou a geração. E eu comecei a ficar conhecido no Brasil, porque eu comecei a fazer lá atrás, 2003, 2004. Eu não estou contando vantagens, só estou querendo situar vocês em coisas que eu vou dizer, porque eu vou fazer algumas coisas projetivas, e vai parecer chute, mas algumas das previsões feitas lá atrás, hoje estão se verificando. E tem gente que viu palestra minha 10, 12 anos atrás e disse assim, esse cara já falava aquilo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar como é que funcionava a cabeça do pessoal nascido neste século. E aí eu descobri algumas coisas. Por exemplo, nós que nascemos no século XX, e mesmo quem é mais novo, que tem 25 anos, por exemplo, quem nasceu no século XX recebeu uma educação assim, mais quadradinha e nos tornou algumas coisas. Por exemplo, a gente temente a erro, a gente não podia errar, porque o erro era feio. A gente focava numa coisa só, porque não tinha muitos dispersadores, não tinha muitas telas. Então a gente era monocanal, a gente veio para o século XXI monocanal. As mulheres do século XX sempre foram multicanal, porque dão conta de discutir vários assuntos simultaneamente. Mas eu comecei a ver que tinha vindo para o mundo um pessoal feito de outro material. E eu digo assim, nada da maioria das regras que funcionava para nós está funcionando para eles. E aí eu comecei a ver assim, como é que era a nossa infância lá no século XX, adolescência. E eu me lembro que, assim, que isso quem já viu me palestrar vai ver de novo, mas eu estou só para situar o que eu
que eu vou falar mais adiante. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos, que se serviam primeiro. Tá? E aí eu tive filho só nesse século, né? E quando eu virei adulto, o melhor bife, aqui no século XXI, fica com as crianças. Então, eu cheguei à conclusão de que eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. E eu escrevi esse livro, tá? O mundo mudou bem na minha vez. Por quê? Porque quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar aqueles velhos que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Ou seja, o mundo mudou bem na minha vez. E o nome dessa palestra de hoje é porque está havendo uma continuação. Porque, por mais que a gente tivesse se assustado com essas mudanças do século XXI, a gente já estava se acostumando que tinha que ter uma transformação digital, a gente estava se acostumando que a hierarquia, né, não é mais vertical, o mundo é mais horizontal, o mundo é mais diverso. A gente começou a se acostumar com um monte de coisa e vendo que, mais ou menos, o futuro dos próximos 5, 10 anos estava, digamos assim, dominado na nossa cabeça. Estamos aprendendo a viver no século XXI. A gente praticamente demorou uns 15, 20 anos para entrar no século XXI. E aí, quando a gente começou a ficar um pouco mais tranquilo de que, sim, vivemos uma era de mudanças e as mudanças são cada vez mais frequentes e mais rápidas, a gente, não é que deu uma relaxada, mas assim, entendi. E aí, quando a gente se prepara para talvez crescer, empreender com Big Data, com inteligência artificial, etc., vem essa pandemia e pleft, mudou o futuro. Então, não é só o mundo que mudou bem na minha vez, o futuro da gente mudou bem na minha vez. Quando eu palestrava para diversos públicos e pessoas de diversas idades misturadas, quando eu dizia o mundo mudou bem na minha vez, o pessoal olhava para mim, um velho, tem 58 anos, olhava para o pessoal da minha faixa, de 40, 45 para cima, já é velho para quem tem 25 anos. O pessoal da plateia mais jovem morria de rir. E rindo de mim, ao longo da palestra, eles iam vendo que o mundo não tinha mudado só para os mais velhos, não tinha mudado para eles. Agora, com essa pandemia, o mundo mudou para todo mundo. E eu, antes da pandemia, antes do Covid, eu dizia para o pessoal, olha, no século XX, velho era velho, resistente ao novo, e jovem era jovem, aberto à mudança. Então, no século XX, a gente se diferenciava por idade. Aí eu procuro sempre ilustrar. Você sabe aqueles filmes Matrix, aqueles filmes de ficção científica próxima, não de 2500, mas 2030, 2040, que está logo ali. Tem horas assim que os caras fazem assim, ó, Tibloft, eles trocam de plano de existência, eles trocam de dimensão. E aí eu digo, a gente se diferenciava por idade. Até o início da internet, até pela maneira de se vestir, a gente sabia a idade que a pessoa tinha. E, de repente, a gente faz assim, ó, Tibloft vem para uma outra dimensão, que é o século XXI, em que no século XXI tem jovem jovem, mas tem jovem velho. E tenho certeza que você aí conhece algum jovem velho. E tem velho velho e tem velho jovem. Não é porque eu estou de camiseta que eu sou um velho jovem. Eu sou um velho jovem aqui, porque eu estudo muitas novas gerações, tenho linguagem com eles, dou palestra na Campus Party, eu estou ali com eles. Mas assim, eu tenho a minha idade cronológica. Mas aí eu vi que antes, jovem era jovem, velho era velho. E agora tem jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem. Então, a gente no século XXI não se diferencia mais por idade como era no século XX. No século XXI a gente se diferencia por mentalidade. E eu vinha dizendo isso com a mais absoluta tranquilidade, porque eu tinha segurança do que eu estava fazendo, que quando eu falava assim, você conhece algum jovem velho? Todo mundo fazia assim, porque tem gente mais jovem que é mais travada. E não é a maioria, nós somos uma minoria, mas tem uma minoria de gente mais velha que está acompanhando. Só que agora o que aconteceu com essa pandemia?
não sei se vocês já notaram, tem gente que está sabendo lidar com o que está acontecendo, que é inédito nos últimos, sei lá, 150 anos. Tem gente que está tratando de uma forma muito madura e tem gente que não está lidando bem com isso e está reagindo de forma imatura. Não estou querendo dizer que a gente está sempre lidando com maturidade ou sempre lidando com imaturidade, mas assim, tem gente que está absorvendo melhor e tem gente que está pisando na bola, cometendo excessos. Nas redes sociais a gente vê muita briga, não vou entrar no mérito de política, até de futebol. Então, continuando a explicação, no século XX a gente se diferenciava por idade. No século XXI, nessas 2 primeiras décadas, a gente passou a se diferenciar por mentalidade. Porque antes jovem era jovem, velho era velho. Agora tem jovem jovem, jovem velho, velho velho, velho jovem. Só que agora, com essa mudança abrupta dessa pandemia, a gente não se diferencia mais nem por idade, nem por mentalidade. A gente se diferencia por maturidade. E é isso que agora a gente vai ver. Porque, assim, não faz 2 meses, eu palestrava com um sorriso nos olhos, dizendo o seguinte: olha como nós somos privilegiados. Porque quando eu vi que nós estávamos entrando numa década de 20, nós estamos, para alguns mais certinhos, a década de 20 só começa dia 31 de dezembro deste ano, efetivamente, matematicamente falando. Mas quando muda o dígito, nós estamos em 2020, na cabeça já mudou, estamos na década de 20. E aí eu digo assim, enquanto o pessoal briga, essa década começa no fim do ano, começou nesse início de ano, eu fui estudar lá o que tinha de interessante na década de 20, do século 20, do século passado. Por quê? Porque a década de 20 do século 20, ela foi uma década de um desbunde assim, de comportamento, de artes, de tecnologia. Mudanças muito legais aconteceram na década de 20 do século 20, e eu usava esse exemplo. Aliás, fazendo um parênteses, no Netflix tem uma série espanhola espetacular, que começa em 2017 e vai transcorrendo em todo 1920 e poucos, que é As Telefonistas. É espetacular, mostra mulheres que lutam por liberdade, coisa espetacular. E assim, vendo aquela série, estudando sobre a década de 20 do século passado, eu palestrava, há 1 mês e meio atrás, presencialmente, dizendo, olha como nós somos privilegiados. Porque nós vamos entrar numa década de 20 de um desbunde social, assim, de uma mudança tecnológica fantástica, de uma explosão de criatividade, que está acontecendo isso nos mais diversos setores, nas artes. É impressionante o que está acontecendo. E eu dizia, com a vantagem de não ter saído de uma guerra. Porque o pessoal na década de 20 foi aquela explosão, porque eles tinham sido privados, quase metade da década, numa guerra sangrenta, que quem viu o filme 1917, que foi lançado há pouco, sabe, ilustra muito, foi muito dura aquela guerra. E assim, quando terminou a guerra, teve um alívio. E eu não usava um exemplo que, como eu estudei a década de 20 do século passado, eu tinha visto que, além de ter tido, de 1914 a 1918, uma guerra, né, que foi chamada de Primeira Grande Guerra, tinha havido a gripe espanhola. Tá? E a gripe espanhola matou, de 18 a 20 do século passado, entre 17 milhões ou de 50 a 100 milhões, para vocês verem que fake news já existia há mais de 100 anos. Tá? Não se sabe se matou 17 milhões ou 50 ou 100. O fato é que, além de uma guerra, o pessoal lá do século passado, da década de 20 do século passado, estava saindo de uma pandemia. Eu só não falava isso porque guerra, todo mundo que está na plateia, e vocês aí, guerra é uma coisa que vem imediatamente na cabeça o que é. Pandemia, até 2 meses, ninguém sabia o que era. Então eu não falava pandemia, mas eu dizia, o século XX, a década de 20 do século XXI vai ser um espetáculo sem ter passado por uma guerra. Pois a gente está passando por uma guerra, sim, agora. E eu continuo otimista porque nós vamos ter uma década espetacular. Mas nesse momento, a nossa guerra não tem bombardeio vindo de cima da nossa cabeça, mas nós estamos nos nossos abrigos antiaéreos. E nós não seremos definitivamente nunca mais nem um pouco parecidos com o que éramos até então. Por quê? Porque a gente está passando por um grande trauma. E para passar por esse trauma, a gente precisa de muita maturidade. Além de
mentalidade, a gente precisa agora de muita maturidade. E isso é motivacional, tá? A palestra não é para deixar você mais preocupado. Por quê? Porque tem uma coisa legal aí. Nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. E não é porque nós somos adultos inéditos que é porque a gente está passando por uma pandemia que faz 100 anos que não tem do mesmo tamanho que o Ebola, o SARS, H1N1, não foi o que está sendo hoje. Eles tiveram os seus problemas quando aconteceram, mas foi mais restrito e não teve esse confinamento. Então nós somos adultos inéditos, sim, mas não é por isso. Nós somos adultos inéditos, sim, porque nós vamos chegar a viver mais do que 100 anos, a trabalhar com 95 anos. Nós vamos chegar daqui a 7, 10 anos a ter no mesmo andar, na mesma sala, na mesma empresa, 6 ou 7 gerações trabalhando juntos. Ninguém teve isso lá atrás. Porque a pessoa trabalhava um certo tempo. Por exemplo, o meu avô começou a trabalhar com 17 e eu também comecei a trabalhar com 17 anos. Só que o meu avô trabalhou 35 anos de carteira e se aposentou com 52. Eu já estou com 58 e eu não tenho perspectiva de me aposentar, porque também os filhos vão demorar para sair da casa dos pais, se saírem. Eu não sei até quando eu vou ter que trabalhar para sustentar, mas eu também não quero me aposentar, porque as pessoas perto de mim que se aposentaram recentemente, elas estão muito chatas. Então, assim, nós somos adultos inéditos porque nós temos a dádiva, a vantagem de até morrer ter mais 2 ou 3 atividades, ou profissões, ou hobbies. E eu não estou falando para a classe média, eu estou falando para gente de qualquer classe. Tá? Depende de cada um, mas assim, nós somos adultos inéditos porque nós vamos viver muito mais tempo do que todo mundo que veio até aqui. Sabe quando é que mudou isso? Bem na minha vez. E eu gosto de usar exemplos para ver como a gente é diferente. Que o século XX, deixa eu enquadrar aqui melhor, o meu está no quadro todo. O século XX, ele era vertical. A autoridade era exercida de cima para baixo. A gente respondia por temor à autoridade, porque ela era feita por coação. E também era assim, porque não havia, nos mais diversos segmentos, muitas opções. Eu gosto de usar esse gesto aqui, ó. Não havia muitas opções. A gente tinha, às vezes, tinha um veterinário bom só na cidade, ou veterinária, faculdade só tinha em grandes centros, tinha poucas lojas, poucas opções de loja. No século XX, eu gosto de fazer esse gesto, porque assim, a gente não tinha muita opção. No século XX, a gente comprava, muitas vezes, de quem a gente não gostava, por falta de opção. E eu, para explicar para os meus alunos, ao longo desse tempo, os últimos 20 anos, eu comecei a explicar, fazendo uma analogia com o comportamento sentimental afetivo. Porque lá no século XX, na noite, ou para namorar, a gente também não tinha muita opção. Então, assim, a gente tinha pouca opção, e ainda por cima, no século XX, tinha um mantra martelando na nossa cabeça, dizendo formação de vínculos sólidos e duradouros. Ou seja, a gente não tinha opção de compra em segmento nenhum, e para namorar também não tinha. E ainda vinha a sociedade dizendo formação de vínculos sólidos e duradouros, porque a gente, tanto no comportamento de compra, como no comportamento sentimental afetivo, a gente se interessava, se apaixonava, namorava, noivava, casava e vivia feliz para sempre. Aí, vem o século XXI, e o que começa a acontecer? O que não falta é opção. E aí, voltando para o gesto do vertical, eu também gosto de explicar que o século XX era vertical, não é só pela autoridade, que era exercida por coação e a gente temia a autoridade, mas é que, sendo vertical, também tinha lá no século XX poucas opções, e aí, olha aqui, ó, não precisava de muita base de contato com o mercado, porque às vezes só tinha um competidor no setor, no ramo, na região, na cidade, em qualquer atividade, tá? E aí, não tendo concorrente, a gente não precisava se preocupar em manter clientela, agregar mais clientela, reter clientela, agradar a clientela, porque a gente ouvia coisas do século XX, não gostou, vai reclamar para o bispo.
Então, precisava de pouca gente lidando com o mercado e as estruturas de qualquer instituição, empresa, hospital, não, o que fosse. As estruturas eram verticais e eu me lembro do meu início de carreira que eu trabalhava numa agência de publicidade de 200 funcionários. Tinha um dono e 10 diretores. Eles entravam pelo subsolo, tá? E eu era dessa parte aqui da hierarquia. Eles entravam pelo subsolo, subiam por um elevador privativo e se encastelavam em salas gigantescas com secretárias na frente rosnando. Às vezes o cara era legal, mas como a secretária rosnava, a gente imaginava que o cara rosnava. 2 dos diretores eu nunca tinha visto, e eu já estava lá há 6 meses. Então, assim, era este mandava nesse, que mandava nesse, faz que eu estou mandando, sim senhor, que mandava nesse aqui, que era eu. Tá? E eu sempre fui curioso, eu continuo curioso, eu vou morrer curioso. E quando tinha uma frestinha assim na porta de um dos diretores, ou na porta do dono da agência, eu botava o olho assim, ó, eu botava o olho para ver, na frestinha, para ver o que faz um diretor. E toda vez que eu botava o olho para ver o que faz um diretor, tinha um velho assim, ó. E eu dizia, pô, eu quero esse vidão, porque eu estava aqui e eu queria chegar lá. Eu quero esse vidão para mim. E aí a minha vida inteira, eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. E eu me aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e o mundo mudando. E eu ralando feito um louco, viajando, trabalhando, estudando, o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade do Brasil, no auge da publicidade, que hoje a publicidade está embaixo, mas eu era assim, era o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Tá? Quando chegou na hora do Rivaldo, quando chegou na hora de eu ter a minha sala, o meu carro da firma, um monte de gente trabalhando para mim, olha o que aconteceu com o século XXI, ele virou horizontal. Ou seja, a minha secretária era a eletrônica do ramal fixo, a minha sala era um cubículo envidraçado, sem cortina, sem privacidade, os meus funcionários, todos me olhando, sem privacidade, eu não tinha privacidade alguma, eu digo assim, mudou bem na minha vez. Então, o que é que aconteceu? A gente foi criado por uma coisa, quando chegou na vez da gente viu que o mundo que era vertical, hierarquizado, onde a autoridade era exercida por temor e havia vários degraus hierárquicos da base até o topo, ficou horizontal. E não ficou horizontal só porque as empresas evoluíram, as instituições ficaram modernas. Ficou horizontal porque, olha aqui, ó, aumentou a concorrência. E aumentando a concorrência, antes, quando não tinha concorrência, ó, era preciso pouca base de contato com o mercado, tá? Pouca base. Agora que aumentou a concorrência, aumenta a necessidade de mais base de contato com o mercado. Ou seja, está aqui diretor, dona, presidente, gerente, estagiário, estagiária, está todo mundo aqui. Por quê? Porque a gente faz parte de um segmento que está cheio de concorrente. Então, a gente não mudou só de vertical para horizontal, porque a gente evoluiu. A gente mudou pela necessidade de mais base de contato com o mercado. E eu não sei se você se lembra do filme Titanic, aí eu já sei que eu estou deixando muita gente se sentindo meio velho, dizendo que o mundo mudou bem na minha vez e o futuro mudou bem na minha vez, mas no filme o Titanic, quando o navio já bateu no iceberg, ainda não afundou, mas ele está virando assim, a orquestra continua tocando e a água vai subindo. E o navio virando e a orquestra continua tocando lá. E a água subindo. E chega uma hora que tá assim, o violoncelista está com água por aqui, um pouco mais baixo, tá? E alguém diz assim, por favor, pare de tocar e ajude a colocar as crianças nos botes. E o cara tocando diz assim, não posso, estou fazendo o meu serviço. Pois tem gente que no século XXI pensa que é apenas uma gavetinha numa pirâmide e que não está fazendo parte do todo e que se ela fizer o seu serviço, dane-se a outra área, porque ela fazendo o serviço dela, ela está fazendo certo. Não. Nós literalmente, eu uso o exemplo do Titanic, nós literalmente hoje estamos todos no mesmo barco. Então, a mentalidade tem que mudar
de uma estrutura vertical que a gente não traz só do trabalho, a gente traz de casa, traz da escola. O meu pai não precisava me bater, ele só levantava a voz e dizia e eu baixava a minha crista. A professora, numa sala de aula bagunçada, fazia assim, ó, silêncio! E todo mundo aqui, ó, desculpe o gesto chulo, mas todo mundo morria de medo. Se eu chegar hoje numa sala de aula bagunçada e fizer assim, ó, silêncio, vai todo mundo pro Insta ou pro Face dizer, ih, a louca gaúcha teve um ataque, o professor enlouqueceu. Então, assim, mudou a maneira de lidar com a autoridade. Então, antes, no século XX, a gente impunha a autoridade, ela era exercida por coação. Hoje, no século XXI, que é horizontal, a gente só consegue exercer autoridade por conquista. A autoridade, antes, era imposta. Hoje, ela é conquistada. E conquistar a autoridade não é ser puxa-saco, não é ser mole, não é ser frouxo. Simplesmente, hoje, exercer autoridade é dar o exemplo, é trabalhar junto, é dar feedback, dar retorno, é ensinar, é corrigir erro e acompanhar e incentivar que as pessoas tentem fazer coisas novas. Então, é muito mais complexo ser pai, mãe, responsável, professor, professora e chefe. Pode chamar de líder, mas é muito mais complexo e cansativo liderar qualquer grupo hoje, porque não dá mais para impor, a autoridade, a gente tem que conquistar. Vai ficar motivacional a palestra, essa é a parte mais motivacional, mas assim, é importante que a gente entenda que isso mudou bem na minha vez. E alguns de nós, com licença, isso aqui é live, alguns de nós já estávamos nos acostumando com essa mudança de perspectiva. E isso não era... O pessoal que entrou depois, eu fiz uma diferenciação. No século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança. A gente se diferenciava por idade. Aí a gente troca de dimensão, que é o século XXI. Hoje, tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho jovem, tem velho velho, e a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. E agora, agregando mais uma paulada na nossa cabeça, que é essa pandemia, a gente vai se diferenciar, além de mentalidade, por maturidade. Então, assim, como foi complicado trocar de século, trocar de era, e agora a gente vai ter que trocar de época dentro de uma nova era. Mas, assim, nós somos adultos inéditos e agora vem a parte boa, a parte motivacional da palestra. Nós estamos apenas... Eu não tô chutando, tá? Eu pego evidências, cruzo com comportamentos e projeto futuros comportamentos. Quando há 10, 12 anos eu falava que a geração Z, que é a atual geração nascida neste século, quando eu dizia há 10 anos que eles não eram ligados a marcas, o pessoal ria da minha cara. A geração Z não é ligada em Apple. Ela é muito mais ligada em coisas chinesas e Samsung, porque a Apple é de quem tem de 25 a 45 anos. Esses são os amantes de Apple. As marcas hoje não são mais tão importantes. Uma outra coisa que eu falava há mais de 10 anos, o pessoal lá vai compartilhar tudo, vai compartilhar consumo, vai compartilhar gente, porque assim, antes a gente tinha que se apaixonar, namorar, noivar, casar e viver feliz para sempre. E hoje, o que não falta é opção no mercado. Então, hoje, o pessoal compartilha informação e compartilha até, me desculpe, deixa eu ver, já é mais de 9 da noite, quase 10 horas já dá para falar. Hoje o pessoal compartilha até quem beija. Eu vou em festas de gente com menos de 20 anos para olhar como é que se trava as relações. Não tem mais essa de ele é meu. O pessoal fica com um, fica com o outro, e aí eu criei um termo, já faz 15 anos. Nós não estamos mais vivendo numa era de vínculos, que é o século XX, onde a gente criava vínculos sólidos para o resto da vida, e isso era um mantra, criação de vínculos sólidos e duradouros. Hoje, a gente vive numa era que eu denominei há 15 anos a era do ficar, que a gente não é mais casado com o cliente da gente, a gente não é mais casado com o paciente da gente, a gente não é mais casado com nada. Não é que eu seja contra, eu só estou dizendo que eu, como pesquisador, observo que o nível de fidelidade a uma marca, a uma loja, a uma roupa, a
um canal de televisão, isso foi despencando. E a gente hoje apenas fica. E assim, não faz muito tempo, vendas de empresa para empresa, tá? O comprador e o vendedor, em geral eram homens, tá? Eles ficavam tão amigos, porque um comprava do outro durante 20, 25 anos, que um virava compadre do outro. Hoje, ninguém é de ninguém. E assim, quando eu falo para equipes de vendedores, eu digo, olha, sabe aquele velho que você vende há 20 anos? Aquele velho tem uma filha. E essa menina tem 20 anos. E ela está estudando economia. E ela vendo do jeito que você vende para esse velho há 20 anos, um dia ela vai dizer para o pai dela que ela é o xodó do pai, a princesinha dele. Ela vai dizer, papai, deixa que eu negocio com esse cara a próxima vez que eu vier. E aí eu quero ver vocês negociarem com uma geração que já nasceu jogando game, explodindo o cérebro, né, destruindo o bracinho, e jogando GTA e atropelando gente e ganhando ponto. Eu quero ver vocês aí. Eu tenho filhos homens, tá? Eu tenho um de 15 e um de 18. Quem tem filha mulher dessa geração e está me ouvindo, você sabe melhor do que eu, que é impossível ganhar de uma menina negociando, conversando. Ela vai dar um jeito de negociar e ganhar de você na negociação. É impossível. Ela vai dizer, em abril do ano passado, mamãe, você disse o contrário do que está dizendo agora. Então, assim, imagine que, principalmente as mulheres, tá? Não é que os homens são frouxos, mas as mulheres desta geração vieram com uma outra cabeça que, assim, você vai sentir saudade de negociar com aquele velho dos vendedores, porque a menina vai entrar na reunião e ela já está acostumada a negociar desde pequenininha, explodir cérebro. Aí vocês vão ver o que é negociar, porque essa nova geração vai mandar no mundo mais rápido do que a gente imagina. Isso não é chute meu, tá? Isso está acontecendo já. Então, assim, não me surpreende. Se é a criação da mídia ou não me surpreende que uma menina com menos de 18 anos seja uma líder mundial da ecologia. Não me surpreende que um menininho lá da Califórnia, com 14 anos, com peças de Lego, tenha criado uma máquina de braille, linguagem de cegos, 1/3 do preço de uma máquina normal, porque eu vi este menino palestrando aos 16 anos para mim na Campus Party. Nós estamos lidando assim com fenômenos. Esses meninos que correm Fórmula 1, eles estão ficando cada vez mais jovens, daqui a pouco vai ter menor de idade sendo campeão mundial de Fórmula 1. Por quê? Porque eles treinam no game. Então, assim, estão surgindo uns fenômenos que não me surpreendem. Porque os sinais que essa geração desse século já dava há 10, 15 anos, eu fiz essas projeções. Então agora eu falei isso tudo para dizer uma coisa legal para vocês. Nós estamos na adolescência do futuro. Tá? Eu não sei se... eu trabalhei com um publicitário muito bom chamado Nizam Anais, e ele dizia uma coisa, quando a Malu Mader era o xodó do Brasil. Tá? Ele dizia assim... esse negócio aqui, falando para um cliente, esse negócio aqui é a Malu Mader é bem novinha, isso é a Malu Mader com 12 anos, porque a Malu Mader, que já era linda, com 20 e poucos, aos 12 anos, ela devia ter espinha no rosto, a voz devia ser, o corpo desengonçado, a voz estranha, mas depois ela amadureceu e ficou linda. Então, vou usar exemplos de agora, tá? A Grazi Mazzafera e o Caio Castro. Imagina como é que era a Grazi ou o Caio Castro com 12 anos. Ele era muito feinho, sem graça. Pega as fotos que você tem dessa época. Tem umas fotos que a gente na época nem tirava foto com vergonha. Tá? Esse povo agora desse século tira mais foto que tira selfie. Mas assim, adolescente sempre é uma coisa desengonçada. Mas olha o que é o Caio Castro e a Grazi Mazzafera, que casualmente estão casados ou namorando hoje. Então assim, nós estamos na adolescência do futuro. Essa década, com ou sem pandemia, estava começando estranha, mas ela vai terminar muito melhor do que começou. Por quê? Porque o século XX é esse braço, o século XXI é esse. O século XX, ele insiste ainda. Tá? Agora, com a pandemia, o século XX desaparece. O século XX, até então, durante esses 20 anos do século XXI, o século XX, que é esse aqui, insistiu em não deixar esse aqui, que é o século XXI, decolar. O século XX dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa, você sabe quem está falando. O século XX pressionava como se
pudesse verticalmente exercer autoridade por cima do século XXI. O século XXI aqui, ó, vibrando já com inteligência artificial, big data, robótica, o mundo, diversidade, o mundo globalizado, o século XXI aqui vibrando, as coisas já acontecendo, e o século XX fingindo que não via e não deixava. Acho que a pandemia está acelerando isso aí. Agora o século XXI decola. Então, com ou sem pandemia, já ia acontecer isso. E eu acho que a pandemia acelera esses processos evolutivos na cabeça da gente. O século XX pode começar com aperto financeiro, perda de emprego. Infelizmente, muita gente vai passar fome. E eu acho que isso é o que a gente mais tem que cuidar no Brasil nos próximos 2 anos. É cuidar para que as discrepâncias não fiquem insolúveis. Mas eu acho que temos bons sinais na sociedade civil de que vai haver uma solução. Mas, assim, tirando o Brasil, falando de humanidade, falando o ser humano, tá? Nós vamos terminar essa década muito melhores do que começamos. Até a pandemia está fazendo a gente dar um passo atrás para refletir em várias coisas que não vale a pena ser feliz lá na frente se tem tanta gente mal. Então, assim, não tem nada de política partidária no que eu estou falando de humanidade. Nós estamos adolescentes de uma época muito melhor que nós vamos chegar, por exemplo, no fim dessa década, e uma década passa assim, ó. Há 10 anos atrás foi a Copa da África do Sul, tá? A gente lembra que a Espanha foi campeão, foi ali atrás, tá? Então, assim, em 10 anos, nós vamos estar muito mais maduros como humanidade, né? Especificamente falando da humanidade, nós vamos estar muito mais maduros e nós vamos ter passado por grandes saltos. Não sei se você aí já brincou quando criança de pular uma escada, subir uma escada de 1 em 1 degrau, de 2 em 2, de 3 em 3. Chega uma hora que o pé não consegue, porque de 4 em 4, às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, não consegue. E, assim, as mudanças elas vão acontecendo em degraus que vão aumentando cada vez mais de tamanho. Nós agora, nós estamos dando um salto que é talvez o maior salto de desenvolvimento tecnológico e agora somado a esse desenvolvimento de consciência, né, da humanidade, é um salto que eu acho que só tem comparação lá no final do século XIX, 1880, 1870, quando a eletricidade fez assim no mundo. Porque quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente olha para trás e vê que a Revolução Industrial começou lá em 1760 com o vapor. Mas, assim, o grande salto da humanidade não foi no início da Revolução Industrial, não foi com o vapor. Foi quando a eletricidade foi para as fábricas, trocou os lampiões, foi para as ruas, surgiram eletrodomésticos. Foi quando o grande salto da humanidade foi há 150 anos com a eletricidade. E eu não, tenho certeza que os historiadores lá daqui 200, 300 anos, o mundo não vai acabar, viu? Daqui 200 a 300 anos, os historiadores vão olhar para nós, tá? E vão dizer, coitados dos adultos da virada daquele milênio, tá? Da virada do milênio de 1000 para 2000. Porque o mundo mudou bem na vez deles. Só que eles vão olhar lá em 2200, 2300, eles vão olhar para nós e vão fazer, provavelmente, uma relação como eu estou fazendo agora. Eles vão dizer, o equivalente ao vapor da Revolução Industrial, ou seja, o surgimento, né, de uma revolução da humanidade, que foi a Revolução Industrial, o equivalente daquele pessoal, nós, da virada do milênio, o equivalente ao vapor foi o surgimento da internet. Mas o equivalente da eletricidade daquela época, que foi o grande salto, que foi há 150 anos de hoje, o pessoal daqui 200 anos vai olhar e vai dizer assim, a eletricidade para aquele pessoal que somos nós, foi a década de 20 do século XXI. A década de 20 em todos os sentidos, de cabeça e tecnologicamente falando. Então, assim, nós vamos terminar essa década enfiando coisa no corpo para nos jogar para mais de 100 anos. Nós vamos terminar essa década tocando no ar, as telas vão estar no ar, não vão estar mais aqui, se você está com 1, 2 telas, as telas vão estar no ar, que nem Matrix, assim, nós vamos estar lidando aqui. Os carros não vão ter gente dirigindo, e daqui, sei lá, 20 anos ou 15, eu acho menos do que 15, daqui 15 anos alguém vai dizer que esse pessoal lá de 2010, aquele pessoal era louco. Tinha gente que dirigia veículos. Como é que eles podiam dirigir veículos? Era aquele monte de gente morrendo no trânsito. Então, assim, não vai demorar muito tempo. E a gente
está hoje preocupado com um fato, que é uma pandemia. A gente está preocupado com o mercado, porque a gente está perdendo receita ou está perdendo cliente. A gente está preocupado com coisas muito sérias, muito prementes, muito imediatas, mas a gente tem que ter um olho na solução dos nossos problemas aqui e um olho no futuro próximo. Porque não adianta só a gente pensar no que está ali na nossa frente. A gente tem que, realmente, é um desfibrilador, né? A gente tem que fazer assim, ó, nos nossos negócios, nas nossas relações, para se reorganizar, mas a gente tem que ficar olhando para daqui 5, 10 anos, porque vem coisa boa aí. E talvez, como a gente, os mais velhos estão me acompanhando, como a gente olha para o passado e conta para os mais jovens, ó, vocês não sabem o que a gente passou por hiperinflação, a gente dormia, o dinheiro valia um tanto, no outro dia não valia mais. A gente aplicava o dinheiro no overnight e algumas pessoas conseguiam pagar folha de pagamento com o dinheiro que rendia durante uma noite, overnight. E a gente hoje fala, e a gente ganhava o salário, saía correndo para o supermercado, enchia o carrinho de compras para comprar os mantimentos que dava com aquele salário, porque no dia seguinte não dava para comprar. Quando a gente olha para trás, plano Collor, com o fisco da poupança, a gente lembra que foi um trauma, mas a gente, e a gente sobreviveu. Então, talvez seja por isso, por essas coisas que a gente já passou, eu olhando, eu vejo que tem gente mais da minha faixa etária, assim, entre 45, 65, 70 anos, que está menos preocupada com gente mais do que gente mais jovem. Porque a gente já passou por umas coisas que essa aí é inédita, mas a gente tem que dar um jeito de se safar dela. E eu vejo jovens muito nervosos, eu digo, calma, pessoal, a gente já passou por coisa pior. Pode não ter sido tanto tempo confinado, mas eu perdi tudo que eu tinha no plano Collor e me reergui. Então, assim, a gente cai e levanta. Mas eu sou do otimista, porque a gente está com um problema agora. A gente tem que ficar com o olho agora, o olho vivo, se reorganizar, né? E também não tomar decisões atabalhoadas. É assim, ser rápido, mas não ser afoito. Mas a gente tem que olhar para daqui 5, 10 anos, porque talvez a pandemia esteja trazendo mais para perto de nós, acelerando e antecipando mudanças que a gente teria que fazer daqui 5 ou 10 anos, de carreira, de negócio, de visão de mundo. Eu não sei se eu estou conseguindo motivar vocês, mas como está aumentando o número de seguidores, talvez o pessoal esteja gostando. E eu não sei se, João, você ainda está me ouvindo ou você está com mute aí? Estou ouvindo, Dado. João? Está me ouvindo? Posso continuar? Posso continuar? Estou ouvindo. Nós já temos 45 minutos ou 40 minutos. Isso, vai completar 40 minutos agora. 40 minutos. Então, eu vou fazer mais um fechamento de mais uns 5, 7 minutos, ok? Tá bom, fechado. Bom, para quem entrou tarde, eu quero agradecer a Behringer e a Vetnil por ter me dado de presente para este evento da BHV, que eu peço 1000 desculpas, que nós tivemos um problema bom no início, e deu pau no sistema por muito mais gente que se imaginava que fosse se inscrever. Nós, numa live que começou 35 minutos depois do horário marcado, com gente, um avisando o outro, eu ligando para a presidente, aí o coitado do João teve lotou a caixa. Nós, com uma live que já tem quase 45 minutos, que começou 35 minutos atrasada, trocou de plataforma, e o João está fazendo uma live aí, dando um jeito de consertar a parte de cima para não aparecer ele. Nós estamos com 413 seguidores. Então, eu peço, assim, ó, 1000 desculpas e muito obrigado, não terminou. Eu quero dizer para quem entrou mais tarde, que eu, daqui onde eu estou, na distância que eu estou aqui, eu não consigo ver as perguntas, e para me concentrar e falar isso tudo que eu estou falando para vocês, estou falando uma palestra de 1h30 em 45 minutos, eu gostaria de dizer que todas as perguntas, quem quiser me fazer, entra dado_Schneider. É fácil, é só botar dado_, que é aquele traço embaixo, que vai aparecer minha careca e clica ali, vai na mensagem direta, eu vou aceitar, pode fazer pergunta que eu respondo. Às vezes eu demoro mais de um dia para responder, porque eu tenho muita demanda, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Fechando, resumindo, eu falei para vocês de que
O mundo mudou bem na minha vez, porque eu sou do século XX e não estava preparado para tanta mudança. Porque quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos do século XX. E agora que eu estou ficando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. E agora, quando eu estava já me acostumando com 2 décadas do século XXI, que o mundo deixou de ser vertical e virou horizontal, e aqui, por favor, me desculpem, eu resgatei uma expressão vulgar do século XX. Isso já foi artigo meu, já foi IGTV meu. Eu vou voltar a falar isso, porque agora a pandemia traz de novo esse exemplo. Tinha uma expressão muito vulgar no século XX, que era, na horizontal todo mundo é igual, que tinha conotação sexual, tá? Mas eu resgatei essa expressão porque, literalmente, nós viemos de uma época assim, nós fomos criados para olhar para cima a autoridade e não olhar para o lado e respeitar a autoridade que se faça ser respeitada. Nós, literalmente agora, porque nós temos que lidar com o mercado e tem mais concorrente, porque a gente vive uma era do ficar, nós temos que olhar e ver que na horizontal todo mundo é igual. E que o consumidor, o comprador, o cliente, o paciente, ele tem muito mais opções. Isso antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, alguns concorrentes somem e outros que eram pequenininhos ocupam espaço. Então, para finalizar isso tudo que eu falei para vocês, que o mundo mudou bem na minha vez, e que o futuro agora mudou bem na minha vez, e que a gente veio de uma era vertical e está vivendo uma era horizontal, e que o século XX sempre tentou não deixar o século XXI, que já está na sua 3ª década, né, entrando. Chegou uma hora que o século XX saiu de cena e nos deixou agora viver o século XXI. Agora não tem mais volta. Eu falei que nós somos adultos inéditos que estamos experimentando isso. Eu falei... Só um pouquinho. Ocorreu um problema aqui. Eu falei que nós estamos na adolescência do futuro. Só um pouquinho. Problemas técnicos já resolvidos. Que é carga. Um pouquinho. Voltando aqui. Eu falei que nós somos adultos inéditos, mas que tem uma coisa boa. Se é inédito, porque a gente vai ter que viver mais tempo e ter que arranjar coisa para se preocupar e se interessar e ser curioso e ter talvez outras atividades, nós estamos na adolescência do futuro. E o futuro vai ser muito melhor do que a gente imagina, porque nós estamos apenas no início dele. Tá? A pandemia apenas acelerou o início do futuro. E aqui fica 2 dicas para finalizar tudo. Me perguntaram numa live hoje, me perguntaram ontem numa entrevista, e eu vou bater muito nessa tecla. Me perguntaram quais são as habilidades que a gente vai precisar agora para o futuro. Eu acho que no futuro muito, muito breve, assim, muito próximo, o que está acontecendo nessa pandemia para os próximos assim, meses, tá? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Guardem 2 coisas, tá? 3, porque a base de tudo é maturidade. É sangue frio. É não se apavorar com o que está acontecendo. Eu reajo da seguinte maneira: problema pequeno e problema médio eu fico preocupado. Tá? Agora, problemão, eu fico frio. Nós tivemos hoje um problema técnico, que não é um probleminha, um problema médio, é um problemão que causou um contratempo de um monte de gente. Eu fico absolutamente frio nessa hora. Eu não posso me apavorar. Tá? E nós agora temos que ter muita tranquilidade, muita maturidade e muita, assim, realmente paz de alma e tranquilidade e maturidade para não se atrapalhar nesta volta para a normalidade. Eu escrevi um artigo no LinkedIn, meu LinkedIn é Dado Schneider, não tem nenhum underline. Faz 10 dias eu escrevi um artigo que é o novo anormal. Está se falando muito no novo normal, tá? E eu escrevi o novo normal, porque não é nem o novo normal, nem o novo anormal. É um novo que não é nem melhor nem pior, ele é diferente. E aí, com muita maturidade, muita tranquilidade, 2 coisas eu acho que são importantes. Velocidade e criatividade. Criatividade não é coisa só de publicitário ou artista. Criatividade é todo mundo que trabalha com alguma coisa e vê uma maneira de fazer ela melhor. Criatividade não é iPhone ou mandar o homem a Marte. Criatividade é olhar um processo e passar o bastão de uma área para outra de uma forma melhor. Isso é criatividade. Criatividade é criar algum serviço que ainda não foi criado, que as pessoas estão precisando agora. Criatividade é ser... não é genial. Eu fui professor de criatividade durante
30 anos, tá? Criatividade não é uma ideia genial colocada na gaveta. Criatividade é pegar uma boa ideia e colocá-la em prática. Isso é criatividade. Então, assim, criatividade é um ponto. A base é sangue frio, maturidade, tranquilidade, paz de alma, paz de espírito. Criatividade, a outra coisa é velocidade. Quem não é abruptamente nem afoitamente, mas quem a ideia é melhor agora. Quem souber detectar necessidades e desejos das pessoas e for mais rápido na entrega, vai ganhar espaço e vai ganhar mercado. Então, concluindo, o futuro mudou bem na minha vez, mas não é uma coisa ruim. Por quê? Nós estamos na adolescência do futuro, nós temos que ter muita maturidade agora e tranquilidade para ver que com criatividade e com velocidade a gente pode ganhar espaço, reputação e até receita no médio prazo. João, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Mais uma vez vou agradecer a Behringer e a VetNew que me deram de presente para a BHV e eu gostaria que você encerrasse agora. Acho que você tem que aparecer. E nós estamos com 425 heróis que demoraram 35 minutos para nos acessar e me aguentaram falando mais de 45 minutos, tá? Eu sou muito grato a vocês todos que tiveram essa paciência e vocês da BHV com a tranquilidade que nós lidamos com esse problemão, tá? Ó, meus parabéns. Muito obrigado mesmo. Queria te agradecer muito, queria agradecer de novo a VetNew, na figura do Cris, do Ahmed, na Behringer também, parceiros que ajudaram a gente a estar aí, né, Dado? Que seja a primeira de muitas, a gente quer ver você mais vezes com a gente aí, né? A gente também... Ó, eu tenho que fazer uma... Não, tranquilamente. E ó, quem quiser falar comigo, eu aceito no direto. Eu só hoje não tenho mais condições, tá? Eu tenho que dormir cedo, que amanhã tem outra palestra, porque assim, ó, eu já fui criativo e fui veloz na resposta, e com muita tranquilidade. Então, pessoal, obrigado aí em nome da BHV, né? Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer o Dado, né? Figura incrível, a gente é seguidor seu, já fã. E, de novo, os patrocinadores aí, VetNew e Behringer, que proporcionaram isso pra gente. Dado, obrigado. Vou manter gravado que nem você deixou aí pra gente, 24 horas. Queria agradecer muito aí a tua presença. Pessoal, boa noite. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Até mais. Fechado aí, Dado?